como construir uma família saudável nesse mundo contemporâneo diante dessa crise familiar. Quais são os refúgios hoje? Talvez não sejam mais aqueles que eram. Eu queria entender hoje o que é a família. O que é a família? E qual a função que ela tem no mundo contemporâneo? As mulheres ganharam a vida pública. Os homens precisaram aprender a cuidar do espaço privado do lar. Todas essas transformações deixaram mães e pais sem referências para criar seus filhos. Filhos que muitas vezes assumem um papel central na vida da família, mas que também não sabem como dar continuidade ao projeto familiar. Qual é o futuro da família? Como serão os retratos de família daqui para frente? A gente tem que entender a família hoje como um construto ficcional ao qual, né, que a gente se adequa, quase como um modelo virtual que a gente tenta trazer para a nossa vida. Ela é um ideal, né, algo que todo mundo que tem se queixa e acha que não é como devia ser, todo mundo que não tem acha que é a solução de seus males. Mas é muito importante retomar aquilo de que a família é uma construção que se faz casal a casal. É lugar para recuar, é lugar para chorar, é lugar para se desempregar, é lugar para pensar que apesar de tudo que eu conquistei, realmente por ser mulher eu talvez não valha tanto quanto eu deveria. Né? É lugar para pensar que realmente por ser homem eu não tenho a pujança fálica que eu deveria. É lugar para pensar que eu nunca vou ser popular, que os filhos pensam, ou que eu vou ser burro, ou que eu não tenho condições. Então, ela é essa negociação entre a fantasia que nós temos do que ela devia ser e o que ela realmente consegue ser na melhor das hipóteses, que é um lugar para falir. Vejam bem o que nos dizia Freud, 1897, vejam como é velha a crise da família, né? Ser absolutamente sincera consigo mesmo é um bom exercício. Também em mim comprovei o amor pela mãe e os ciúmes contra o pai, a ponto de agora considerá-los como um fenômeno geral da primeira infância. Se é assim, compreende-se perfeitamente o feitiço apaixonante do Édipo Rei. O mito grego retoma uma compulsão do destino que todos respeitamos porque percebemos sua existência em nós mesmos. Cada um dos espectadores foi, em germe ou em fantasia, um Édipo semelhante, e todos retrocedemos horrorizados ante a realização efetiva dessa fantasia. Isso aqui é o nascimento mesmo, do texto de Freud, nessa carta, que ainda não era um texto, era uma carta, da comparação de cada um de nós e de cada uma das nossas famílias com a família retratada por Sófocles, que ela funciona não como uma metáfora que a gente está forçando a barra e tentando entender mal os clássicos gregos, não. O que Freud analisa aqui é o que ele mesmo chama de um exercício de ser sincero consigo mesmo. Ele analisa seus sonhos à luz do seu helenismo. Ele era um helenista muito apaixonado, Freud, e ele começa então a usar os textos gregos, que ele amava de paixão, para pensar como metáforas que ajudavam a entender os seus sonhos incestuosos, que ele teve a coragem de arrolar. Então, Freud, um homem do final do século XIX, é um homem que já nos conta de uma família que já é quase inviável pelos amores, pelo incesto, pelos ódios assassinos, por tudo isso que faz parte de uma família. Diante dessa crise toda, o diagnóstico está feito. Agora, a cura deve ser feita e esperada através do que daqui para diante? Então tem um grau de sinceridade, de implicação de si, que eu acho que é o que a gente tem para oferecer nesse momento. Que não quer dizer, implicação de si, não quer dizer desistir de ocupar um lugar parental, aquilo que o Winnicott dizia, permanecer, para que a gente possa ser assassinado aos pouquinhos. Então, é preciso permanecer, mas permanecer retratando os nossos impasses morais, nossos impasses existenciais, que não precisa a gente ficar, não é tomar o filho para confessor de jeito nenhum, mas é viver numa certa conexão com as nossas fragilidades, de forma que eles saibam, uma certa sinceridade consigo mesma, de forma que eles saibam que a gente, né, também enfrenta problemas e também vai dando jeitos de superar. É a resiliência dos pais, ou seja, essa capacidade de resistir às dificuldades, que acaba sendo a melhor escola para os filhos
do que aquilo que eles têm para dizer. A segunda coisa que eu acho que nos ajuda é o compartilhamento de metáforas, né? Eu sou uma grande aficionada da ficção, para ser redundante. Eu acho que partilhar determinadas ilhas de ficção entre pais e filhos, tanto a nível de histórias que são contadas para os filhos, histórias inventadas, histórias lidas, quanto a nível de partilhar determinado, quando é pequenininho, não é muito difícil a gente saber qual é o desenho animado que eles assistem e conhecer muito bem, porque eles assistem o mesmo desenho animado aproximadamente umas 157 vezes por dia.